Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou trabalhar um pouquinho com esse exercício 4, né? Então vamos começar com ele para tentar fazer o vídeo o mais rápido possível. É, Então vamos logo a ele, né? Então a gente tem esse gráfico aqui, o gráfico a seguir representa a velocidade escalar de um móvel durante 10 segundos movendo-se por uma estrada retilínea. Ok, né? A gente consegue, olhando esse gráfico aqui, saber algumas informações já. Bom, a primeira que a aceleração é positiva, né? É constante também, aceleração. A velocidade inicial a gente já sabe que é o V0, que é o zero, né? Vale zero. E nesse ponto aqui, a velocidade de 6 metros por segundo acontece quando o tempo é 10 segundos. Então, as principais informações que a gente pode tirar desse gráfico, né? Só olhando. Aceleração positiva, a velocidade inicial é igual a zero, e a gente tem aquele ponto ali, né? Lembrando, né? V e T equivale a 6 e 10, né? Tudo bem por aí. Então vamos ver o que ele quer saber, né? Qual é a aceleração escalar do móvel aos 3 segundos? A aceleração escalar, como ela é constante, né? Já que esse gráfico é uma reta, é uma outra informação importante, né? Se a aceleração é constante, a gente consegue escolher dois pontos aqui para calcular a aceleração, né? Então, letra A. Ops. A gente pode escolher aquele ponto ali que a gente já tem o valor e esse daqui que a gente também tem o valor, né? Esse ponto aqui, no caso, é o ponto zero para velocidade e zero para o tempo. Então, a gente tem esses dois pontos aqui, esse e esse aqui. Então, vamos calcular a aceleração, então. Aceleração igual velocidade em algum outro ponto, menos aqui, ponto 2, ponto 1, sobre tempo no ponto 2, menos tempo no ponto 1. Lembrando da ordem, né? Esse aqui como vem primeiro é o ponto 1, esse aqui como vem depois no tempo, né? É o ponto 2. Então a gente consegue substituir aqui. Então fica 6 menos 0 divididos por 10 menos 0 também. Fazendo a divisão, 0,6 metros por segundo ao quadrado. A letra A, a gente consegue resolver ela dessa forma, né? Encontramos a aceleração. E como a aceleração é a mesma durante todo o tempo, né? Então a gente já consegue responder a letra A só com esse termo aí. Qual a distância percorrida pelo móvel, né? Bom, aqui a gente consegue escrever a equação da velocidade. Então, a gente pode fazer de várias formas essa conta aqui. Uma delas a gente pode usar a equação de Torricelli, né? Então, por exemplo, a gente sabe quanto que vale. Vamos lá. Por que não escreveu aqui? Quadrado vezes ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A gente pode calcular dessa forma aqui, né? Já que a gente tem a velocidade final, que a gente pode escolher como esse ponto aqui. A velocidade inicial a gente tem também que é zero. Aqui vale 6. A aceleração a gente acabou de calcular ali, 0,6. Então a gente tem todos os valores aqui para conseguir localizar qual que é o deslocamento. Essa é uma forma quando a gente pensa qual fórmula que eu posso usar, né? Eu pesquisaria todas as fórmulas que a gente viu, colocaria elas, a forma como não sei o que fazer nesse momento, né? Ele quer saber distância percorrida.
Ok. Seleciono todas as fórmulas ali e começo a pensar quais utilizar, né? É assim, um método de pesquisa que a gente poderia usar para resolver esse problema. Então, eu percebi que eu posso usar a de Torricelli dessa forma, né? Que eu tenho esses valores, que vai ficar me faltando apenas o próprio espaço percorrido. Então, eu seleciono ela e resolvo, né? Então, vamos substituir aqui os valores. Então, dá 6 ao quadrado, igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0,6 vezes delta S. Aqui dá 36. 0 ao quadrado dá 0. Não precisa ficar repetindo ele mais. 2 vezes 1,6 dá 1,2. Vezes delta S. 1,2 passa para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar delta S igual. Ops, não sei porque que eu escrevi 3,6. 36 divididos por 1,2. Dá 3. Acho que dá 30, né? Vou fazer uma calculadora aqui que eu tô com um pouco de 36 divididos por 1,2. 30. 30 metros é o deslocamento. Então, qualquer forma que a gente pesquisa, né? Como resolver um problema. Bom, mesma coisa aqui, a gente pesquisa sobre aceleração, a gente vê o gráfico aqui, então a gente tem que entender como funciona o gráfico para aceleração, daí a gente volta no livro e vê, é uma reta, então a aceleração vai ser constante. Então eu vejo um exemplo que calcula a aceleração a partir de um gráfico, então eu tento fazer alguma coisa semelhante. Ok, calculei a aceleração. A mesma coisa quando eu vou realizar a B, né? Às vezes pode até ter o mesmo exemplo que também resolve um problema semelhante, né? Mas uma outra forma de resolver também esse problema sem utilizar a equação é calculando através da área desse triângulo aqui, né? Então a área do triângulo é base vezes altura divididos por 2. Então aqui base é 10 vezes altura dá 60, divididos por 2 dá 30, 30 metros. Então essa seria uma outra forma de resolver também, né? Poderia resolver por aqui ou pelo cálculo da área do triângulo aqui. E essas duas formas vocês iam se descobre mesmo fazendo essa pesquisa, né? Como que funciona isso, né? Esse tipo de gráfico, aceleração, uma aceleração com esse tipo de gráfico de velocidade, não é? Essa junção de informações assim que quando eu falo para vocês fazerem essas pesquisas, sim, elas têm relação com isso, tá? Então, até mais. E é por isso que eu não cobro que vocês façam todos os exercícios também no livro. São alguns exercícios, porque demanda um pouco de pesquisa mesmo, de como fazer. E essa pesquisa vai ser assim mesmo. Vocês vão se deparar com um problema, vão ter que ver se acha algum problema semelhante no livro ou em outro lugar. O que eu preciso pesquisar para conseguir resolver esse problema, uma coisa que vocês vão começar a ir percebendo conforme vocês vão fazendo esse ato de pesquisar, tá? Porque vai começar a parecer mais natural, que tipo de informação que tem. Então, por exemplo, eu preciso olhar aceleração escalar e eu preciso olhar gráfico de velocidade com o tempo, para conseguir entender. Daí a gente já vai no livro, já procura esse tipo de gráfico, tenta entender qual é a relação desse tipo de gráfico, esse tipo de gráfico aqui, VT, né, que é uma reta com aceleração. A mesma coisa, como calcular a distância percorrida, será que existe alguma forma relacionada com gráfico? Se não,
pela característica da aceleração, a gente tem as equações, né, para aceleração constante. Poderia colocar todas essas equações e fazer esse método que eu utilizei aqui, né? A gente seleciona aquela que dá para resolver, por exemplo, e assim por diante. Então, até mais, pessoal.